Árvore filogenética. Filogenia vem de fili ou filon, que significa tribo ou raça, e de genético, que é a origem ou nascimento. A filogenia leva em consideração as relações de ancestralidade comum entre grupos de espécies, representando uma hipótese das relações evolutivas. O resultado dos estudos filogenéticos descreve a história evolutiva dos grupos taxonômicos. Taxonomia é a ciência da descoberta, é a descrição e classificação das espécies e grupos de espécies, com suas normas e princípios. A filogenia estuda as relações evolutivas entre os organismos. Mas como funciona a árvore filogenética? Árvores filogenéticas são hipóteses de parentesco. Embora seja compreendido que os organismos modernos evoluíram a partir de organismos antigos, o caminho dessa evolução, às vezes, é o melhor palpite, com base na quantidade de evidências disponíveis no momento. Quanto mais for descoberto sobre a linhagem de um conjunto de organismos, mais precisas as árvores filogenéticas se tornam. Uma árvore filogenética ou cladograma é composta pela raiz, ramos, nós e terminais. A raiz representa um provável grupo ou espécie ancestral. O nó é o ponto de onde partem as ramificações, os ramos. Cada nó indica um evento cladogenético, quer dizer, tipo uma mutação, uma mudança, uma nova característica que surgiu. Os ramos são as linhas que conduzem um ou mais grupos terminais. Os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas. E os terminais são os indivíduos finais, que são as letrinhas aí A, B e C de cada linhagem, de cada que surgiu após cada raiz, cada nó e cada ramo. Então, essas letrinhas A, B e C são os terminais. Algumas árvores filogenéticas são irregulares, outras usam linhas diagonais ou de qualquer tipo, orientadas verticalmente ou viradas de lado. Mas a orientação da árvore filogenética não altera as informações da árvore, porque sempre inicia-se com a raiz, aí vem os nós, vem os ramos e vem os terminais. Então, o formato delas, o desenho, o design, não interfere. Vou apresentar para vocês agora um exemplo de árvore filogenética. Esta árvore mostra as relações evolutivas de um grupo fictício de criaturas parecidas com camundongos. As letras A, B, C, D e E representam espécies atuais do grupo. A base, a raiz da árvore, mostra o mais recente ancestral comum do grupo. Agora, vamos imaginar que algum tempo depois que a espécie A se separou da linhagem, levando a outras espécies, de B a E, uma nova característica surgiu na linhagem B e E, uma cauda felpuda, mais parecida com a cauda de um esquilo. Se nenhuma outra modificação evolutiva aconteceu em qualquer das linhagens, nós esperaríamos que as espécies B, C, D e E teriam uma cauda felpuda e a espécie A não. Isso porque as espécies de B a E herdariam a cauda felpuda do ancestral comum, no qual essa característica surgiu. Agora, vamos imaginar que outra nova característica apareceu. Depois que a linhagem B se separou da linhagem, levando as espécies C e E, vamos imaginar que a característica de orelhas grandes apareceu na linhagem, de C a E.
Se nenhum outro evento evolutivo que afete o tamanho das orelhas aconteceu em qualquer dos grupos, nós esperaríamos que as espécies C, D, a E representassem orelhas grandes e as espécies A e B tivessem orelhas pequenas. Por fim, vamos imaginar que uma outra nova característica surgiu. Desta vez, depois que a linhagem C se separou da linhagem, levando as espécies D e E. Vamos imaginar que a característica de possuir bigodes apareceu em um ancestral comum, compartilhado apenas por D e E. Se nenhum outro evento que afete os bigodes ocorrer em qualquer dos grupos, nós poderíamos dizer que as espécies D e E tivessem bigodes, mas todas as outras espécies, que são a, B e C, não teriam bigodes. Quando estamos construindo árvores filogenéticas, características que surgem durante a evolução de um grupo e são diferentes das características do ancestral do grupo são chamadas características derivadas. Em nosso exemplo, uma cauda felpuda, orelhas grandes e bigodes são características derivadas, enquanto uma cauda fina, orelhas pequenas e a ausência de bigodes são características ancestrais, que são as características daquele primeiro ser. Um ponto importante é que uma característica derivada pode aparecer tanto pela perda como pela aquisição de um traço. Por exemplo, se houve uma ou outra modificação na linhagem E que resultasse em perda da cauda, a ausência de cauda seria considerada uma característica derivada. Trouxe aqui para vocês um exemplo de uma árvore filogenética da espécie humana. Essa árvore foi construída com base nas comparações de DNA e proteínas, e não com base nas características físicas e nem no período de evolução, nem ano de evolução, certo? Essa árvore partiu do ancestral comum aos humanos, que são os lêmures. Dos lêmures surgiu-se o nó e uma ramificação para os macacos do Velho Mundo. O macaco do Velho Mundo aí fez o nozinho, a ramificação para o macaco do Novo Mundo. Do macaco do Novo Mundo evoluiu-se para os gibões, dos gibões para os orangotangos para os gorilas para os chimpanzés e só então os seres humanos. Então, nessa árvore aqui são terminais os lêmures, macacos do Velho Mundo, macaco do Novo Mundo, gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos. Como os galhos se conectam, representa a nossa compreensão de como as espécies na árvore evoluíram a partir de uma série de ancestrais comuns. Em cada ponto de ramificação está um ancestral comum mais recente de todos os grupos descendentes desse ponto de ramificação. A árvore filogenética pode ser construída usando-se características morfológicas, formato do corpo, bioquímicas, comportamentais ou moleculares de espécies ou grupos. Temos aqui um outro exemplo de árvore filogenética. Aqui nós podemos perceber a representação da relação entre 5 espécies, A, B, C, D e E, que estão posicionadas nas extremidades dos galhos. Então, vocês podem perceber aí a raiz, que é esse primeiro aqui, o primeiro risquinho, primeiro galho. O ponto de ramificação, que é essa bolinha amarela, que a partir dela nascem outros galhos. No ponto de ramificação, que é essa bolinha amarela, que deu origem às espécies A e B, encontraríamos um ancestral comum mais recente entre essas duas espécies, A e B.